Olá pessoal, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quarta-feira, hoje é dia 16 de agosto de 2023. Seja muito bem-vindo ao Imersão Bíblica, devocional diário de estudo das Escrituras Sagradas. E hoje a gente vai de Gênesis, capítulo 8, e o tema do devocional de hoje é Deus disse. Ontem falamos de Deus é justo, hoje a gente vai falar Deus disse. Por quê? Vamos entender melhor isso aí. Já quero ler o texto, que é Gênesis 8, 21. Esse é o texto central aí do capítulo 8 de Gênesis, o texto principal, que diz assim, Gênesis 8, 21. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo, nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância, e nunca mais destruirei os seres vivos como fiz desta vez. Bom, depois de quase um ano na arca, né? Noé ficou ali quase um ano dentro da arca. O ocaso do dilúvio, então, é descrito por Moisés. Só que Deus, ele participa ativamente nesse período pós-dilúvio ou na saída da arca. Nós temos aqui três grandes blocos, ou esse texto de Gênesis 8 pode ser dividido em três grandes ações de Deus. A primeira grande ação de Deus, no capítulo 8 de Gênesis, é no versículo 1, que diz assim, então Deus lembrou-se. É isso mesmo. Quando a Bíblia diz que Deus lembrou-se, demonstra uma linguagem de envolvimento de Deus. Vou explicar isso melhor. Quando a gente fala Deus lembrou-se, a gente vai se lembrar, quando a gente fala Deus lembrou-se, a gente vai se lembrar, né? Quando a gente fala Deus lembrou-se, nós devemos recordar, por exemplo, aí, do devocional, acho que, se não me engano, de segunda-feira, que eu falei sobre Deus arrepender-se. O autor bíblico, no caso Moisés, ele usa uma linguagem antropomórfica. O que é isso? Ele vai usar algumas coisas relacionadas ao homem para descrever algo de Deus. Não significa necessariamente que é a mesma coisa. Um exemplo é o arrependimento. Deus arrependeu-se? O arrependimento de Deus é como o nosso? Não, pois senão Deus ia mudar. A ira de Deus é como a nossa? Não, porque senão mostraria um descontrole. Aqui é a mesma coisa. Quando o texto diz Deus lembrou-se, é porque Deus havia esquecido? Claro que não, Deus não poderia fazer isso jamais. Deus não esquece de absolutamente nada. Então, quando o texto diz Deus lembrou-se, o que ele está querendo mostrar? A linguagem é de Deus envolver-se com a sua criação. Então, a primeira coisa aqui é mostrar o envolvimento de Deus com a criação. E isso fala muito particularmente comigo e com você. Por quê? Porque Deus ele está ativamente, particularmente envolvido com a minha vida e com a sua vida. Deus, ele está preocupado com cada detalhe da nossa própria vida. Então, Deus não tem coisa melhor para fazer, né? Se a gente escuta isso às vezes, Deus não está preocupado com a minha vida, com os meus problemas. Não, Deus está sim. E ele está envolvido com a sua vida e com a minha vida também. Então, a primeira coisa aí é que Deus lembrou-se. É a primeira ação de Deus no primeiro bloco. A segunda ação de Deus é lá no versículo 15 a 17. Gênesis 8, do 15 ao 17. Olha só o que diz. Então, Deus disse, o tema devocional de hoje. Então, Deus disse a Noé, saia da arca, você e sua mulher, seus filhos e as mulheres deles, faça que saia também todos os animais que estão com você, as aves, os grandes animais e os pequenos que se movem rente ao chão, faça-os sair para que se espalhem pela terra. Olha aqui a ordem de Deus, sejam férteis e se multipliquem. Então, Deus fornece agora instruções para Noé e sua família. Mas as instruções que Deus fornece para Noé e sua família são parecidas com as primeiras ordens lá do Éden. Deus, ele literalmente relembra a Noé qual é o mandato de Deus para Noé. E essa segunda intervenção de Deus, a primeira é Deus lembrou-se, a segunda intervenção de Deus então é para lembrar Noé do mandato dele, para lembrar do homem do mandato dele.
O homem tem uma tarefa a realizar na terra. Ele não foi criado sem propósito, ele não foi criado sem motivo. Nós não somos resultado de uma sopa de aminoácidos, né? Nós somos resultados do acaso. O destino do homem não está nas estrelas, o destino do homem não está na sua própria capacidade de construir o seu caminho, não. O destino do homem está nas mãos de Deus, e Deus deu uma tarefa para esse homem realizar. E esse mandato de Deus é relembrado para Noé aqui ao sair da arca. Sejam férteis e multipliquem-se. E aí, a segunda lição que recebemos aqui do texto, a primeira é que Deus está particularmente envolvido com a nossa vida. A segunda lição aqui é que seguir as ordens de Deus é a maneira de encontrarmos significado e propósito. Eu sei que a questão de descobrir o seu propósito aí leva pessoas a gastarem altas somas de dinheiro. Alguns pastores abandonam a teologia para falar sobre propósito, enfim, eu não vou entrar muito nesta arena agora, mas qual é o ponto aqui? O ponto é que encontrarmos propósito, significado, sentido da vida está em obedecer a Deus. Quando obedecemos àquele que nos criou com um propósito, isso traz significado, isso traz propósito para as nossas próprias vidas, dá sentido à vida. A vida tem mais cor, a vida tem mais significado quando obedecemos ao Senhor. E então chegamos no terceiro ato de Deus, na terceira ação de Deus, né? Deus primeiro lembrou-se, depois disse a Noé. Agora nós temos a terceira ação de Deus aqui, que é no versículo de número 21, que fala assim: o Senhor sentiu o aroma agradável. Só para contextualizar aqui, vamos ler o 20. Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor e, tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando sobre o altar. Então, o que Noé faz? Oferece um holocausto, faz um sacrifício, faz ali uma oferta, né? E versículo 21, o Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo. Deus sentiu aquele aroma e falou. Primeiro Deus lembrou-se, depois Deus falou com Noé, agora ele vai falar com ele mesmo. Deus disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância, e nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz desta vez. Então, o que nós temos aqui é Deus falando para ele mesmo. O problema do pecado persiste. Não que Deus pensasse que isso seria diferente. Não que Deus pensasse, não, olha, vou destruir tudo e o pecado vai ser destruído junto. Não. A natureza do pecado, ela não foi desfeita pelo dilúvio. E o que nós aprendemos com esse texto? Nós aprendemos que o homem, ele é completamente afetado pelo pecado. Mesmo seus melhores atos e atitudes são afetados pelo pecado. Olha só, aqui tem uma riqueza, a teologia vai chamar isso de depravação total, mas o texto aqui tem uma riqueza que nós precisamos estar atentos a ela. Ele fala assim que a maldade está no coração do homem desde a infância. Não sobra nenhuma parte do homem capaz de voltar-se para Deus. Não sobra nenhuma parte do homem capaz de exercer livre agência ou livre vontade. O homem não pode exercer livre vontade, ele não pode ser livre para tomar suas decisões simplesmente porque ele tem uma força que sempre vai fazê-lo incliná-lo para o lado do mal. Mesmo os melhores atos e as melhores atitudes do homem, elas são marcadas por esse mal. Então o que Deus está falando aqui é que não sobrou nada no homem capaz de fazer o homem voltar-se para Deus. Não tem ali um pouquinho de graça, um pouquinho de liberdade, não. O homem está preso. E qual é a prisão do homem aqui? Ele é escravo aqui. Paulo vai dizer sobre isso lá em Efésios capítulo 2. Ele é escravo de Satanás, do mundo e da carne. Ele não pode decidir diferente. Ele sempre vai decidir pelo lado do mal. E quando ele faz alguma coisa boa, isso é depravação total, né? Não é que
tudo que o homem faz é mal, não. Mas até quando ele faz o bem, quando ele faz o bem, que é muito difícil, ele fica orgulhoso do seu ato. Me lembro de um caso que é bem clássico aí, que pode exemplificar muito como que cada atitude nossa, cada atitude do homem, cada ação do homem é marcada, está recheada de maldade. Eu lembro de um irmão que, no afã ali de obedecer aquele texto de Jesus que diz que quando a tua mão direita der, que a mão esquerda não saiba, e aí ele entregou uma oferta na igreja, mas não queria que ninguém soubesse, né? E aí ele disse, olha, não conte para ninguém e tal, né? E aí logo a seguir ele ficou orgulhoso, né? Falando para ele mesmo e expressando para mim também, né? Como ele obedecia a Deus, ele não era como os outros que ficavam entregando a oferta e falando para todo mundo. E aí mostra exatamente essa incoerência de mesmo quando faz algo que é muito bom, ele já fica logo orgulhoso. Um exemplo aí também a pessoa às vezes vive um grande milagre ali diante de Deus e começa a se orgulhar do que ele fez. Não, porque eu orei muito, porque eu li a Bíblia, porque eu fiz um voto, porque eu fiz isso, porque eu entreguei o dízimo, porque... E aí ele começa a ficar então orgulhoso. É exatamente isso que Moisés, né, relatando aqui o que Deus disse, vai nos evidenciar. Olha só, nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. Então, essa incapacidade do homem é demonstrada na salvação. Ele é completamente incapaz. Ainda que eu sei que alguns irmãos vão ensinar um pouco diferente, vão dizer que sim, você pode decidir por Deus, sim, você pode decidir por Jesus, mas não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que, parafraseando aqui o texto bíblico, o coração do homem é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. E aí, pastor, como fazer isso? Somente Jesus pode desfazer os efeitos do pecado. E como Jesus faz isso? Jesus faz isso nos dando nova vida, ou seja, regeneração, nos dando redenção, ou seja, a libertação da escravidão, nos dando justificação, ou seja, nos justificando diante de Deus, e aqueles que eram criminosos agora não são mais, e nos santificando durante a nossa caminhada pela terra. Então é uma ação completa de Deus. Dentro da teologia vai ser designado como os atos salvíficos de Deus. Deus elege, Deus redime, Deus justifica, regenera e santifica o pecador. E aí, em Jesus, todo esse nosso cenário, ele é então desfeito. Claro que hoje, né, isso é feito em parte, grande parte, aliás, já é feito hoje, mas ainda aguardamos o cumprimento final desse ato de Deus quando ele restaurar todas as coisas. Hoje, nós estamos livres da culpa do pecado e do poder do pecado. Em Jesus, somos capazes de decidir. Agora, nós temos diante de nós opção a fazer, o bem ou o mal, o que não tínhamos antes. Agora em Jesus temos isso, né? Aquela decisão que antes não conseguíamos tomar, só tomávamos pelo mal, agora em Jesus podemos fazer. Por quê? Porque o poder do pecado é retirado. Mas a promessa é de que a presença do pecado será retirado no mundo vindouro. Essa é a promessa que temos e essa é a promessa que aguardamos. Então, ficamos aí com esse texto de Gênesis que declara e que mostra de maneira muito clara como é a nossa situação. Bom, moral da história, já para a gente concluir aí o devocional, o afastamento de Deus não se resolve com medidas paliativas. O problema do pecado exige a ação drástica e definitiva. Ação essa que Deus vai tomar em Jesus lá na cruz do Calvário. Desafio do Léo, aplicação final aí para a gente poder orar nessa manhã. Qual é o nosso desafio aí? Qual é a aplicação final que fazemos? Nenhum sacrifício será capaz de fazer o que somente o sacrifício perfeito pode fazer por mim e por você. Noé apresentou ali um sacrifício
paliativo. Deus sentiu aquele aroma e disse, não resolve. O que vai ser resolvido é um sacrifício definitivo. Então, temos que nos lembrar disso. Nenhum sacrifício pode sobrepor o sacrifício de Jesus por mim e por você. Cabe a cada um de nós entendermos isso e, especialmente, que esta verdade ela possa penetrar o nosso coração e quebrar as cadeias da prisão do nosso coração. Tá certo, meu povo? Vamos orar? Vamos colocar tudo isso aí diante de Deus. Se você puder, então, pare um instante o que está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Querido Deus, Pai de amor e graça, obrigado por esta verdade tão pungente, tão absoluta, de que nosso coração ele não pode ser transformado por vontade humana, mas somente por uma ação drástica e definitiva que o Senhor tomou em nosso lugar na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor Deus, por tão grande sacrifício que resolve de maneira definitiva o nosso problema. Obrigado, Senhor Deus, porque hoje ainda vivemos parte boa e grande dessa grande obra do Senhor em nossas vidas, mas a nossa esperança é de que isso será definitivo. Obrigado por isso, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente quarta-feira para todos. Fiquem com Deus.